E aí, engenheiro? Você não conseguiu ser promovido? E agora? Você sabe o que fazer? Este é o programa Engenheiro Valioso. E neste programa eu ensino você, engenheiro, a subir na carreira e a dobrar o seu salário, mesmo que hoje você esteja registrado como um analista. E eu sou o Ademar, e eu sou engenheiro especialista em desenvolvimento de pessoas. E hoje eu vou te contar o que você pode fazer em 2025 para ser promovido. Para começar, o ideal seria que você soubesse por que você ainda não foi promovido. A forma natural disso acontecer é através do feedback do seu chefe. Mas, vou ser sincero, eu conheci poucos gestores que dão um feedback adequado. No geral, o feedback nas empresas, e isso quando tem, é voltado para cumprir a tabela do RH. Isso porque o RH cobra. E mesmo que o gestor queira fazer um feedback adequado, muitas vezes ele se esbarra na própria dificuldade ou a capacidade de comunicação. Ou você acha que todos os gestores eles se comunicam bem? É claro que não. O gestor, ele é um ser humano e como todo ser humano, ele tem suas falhas. Eu já vi gestores que tinham a intenção de levantar um ponto de melhoria do seu colaborador, falar que o colaborador precisava melhorar alguma coisa e que estava incomodando muito o gestor. Mas, pelo gestor não ter sido assertivo na sua comunicação, o colaborador saiu da reunião de feedback achando que ele estava mandando bem e que estava tudo certo e que ele só tinha uma coisa pequena para corrigir, mas que tudo o resto estava certo. Não, e não era essa a mensagem que o gestor queria passar. O gestor queria que o colaborador corrigisse, que aquilo estava muito pesado e que o gestor ele estava considerando demitir esse colaborador por esta competência que estava faltando. Então, o que você pode fazer quando o feedback não é adequado ou quando você não tem um feedback? Nestes casos, eu vou contar a minha experiência como gestor, te contar as três principais competências que eu avaliava quando eu era gestor de engenheiros. A primeira competência é o conhecimento. É o conhecimento técnico básico para conseguir avaliar logicamente uma situação. Por exemplo, suponha que ocorre uma quebra de um equipamento. Então, o equipamento quebrou. O que essa quebra afeta no equipamento? O que pode ser feito paliativamente para o equipamento voltar a funcionar logo? O que deve ser feito para o equipamento ser reparado corretamente? Se você é um engenheiro que trabalha em uma empresa e que trabalha com equipamentos, é esperado que você consiga avaliar essas situações dessa forma lógica e propor ações que tenham lógicas também. Faz sentido para você? Então, precisa saber de Six Sigma, PDCA, Lean, Scrum e outros assuntos técnicos a mais? É claro que conhecimento nunca é demais, porém, não adianta nada você ter muito conhecimento, mas não saber usar elas na prática. Então, é muito melhor você ter um básico bem feito do que ter algo avançado muito mal feito. O segundo pilar é o do comportamento. Eu acho que é aqui que o bicho pega na maior parte dos engenheiros. Quantos engenheiros que eram tecnicamente bons que eu tive que deixar a promoção de lado, pois eu julgava que o comportamento deles não condizia com a vaga que ele conquistaria com a promoção. Eu ouço muita gente dizer que a empresa precisa dar um voto de confiança para o colaborador. Porém, essas pessoas desconhecem que pela CLT, a empresa ela não pode diminuir o salário do colaborador. Isso parece óbvio em contexto geral, mas vamos dizer que a empresa deu um voto de confiança para um engenheiro sênior, colocando ele no cargo de supervisor de engenharia. Mas, apesar dele ter sido um ótimo engenheiro sênior, vamos dizer que ele não foi um bom supervisor, pois as competências que ele precisava como supervisor são diferentes daquelas competências que ele precisava como engenheiro sênior. E se ele não deu certo como supervisor, a empresa ela não pode voltar ele para o cargo de engenheiro sênior. Assim, a empresa perdeu um ótimo engenheiro sênior e conseguiu um péssimo supervisor. E aqui, para o gerente dele, se forma um dilema.
Ao manter um supervisor ruim, a equipe se desmotiva e o rendimento e os resultados caem. O que resta para o gerente fazer? Vai precisar desligar essa pessoa. O que aconteceu no final das contas? Devido a essa pessoa estar no cargo errado, perdeu-se um ótimo engenheiro sênior. Faz sentido para você? Então, geralmente, para não perder os bons engenheiros e analistas, o que os gestores costumam fazer é promover somente aquelas pessoas que o gestor tem certeza de que ele performará bem no cargo depois da promoção. O que isso significa? Significa que você precisa ter para ser. Você precisa ter as competências necessárias para ser, para ocupar o cargo acima, para conseguir ser promovido. Faz sentido para você? Você pode até achar que isso não é justo, mas pense: este método, este pensamento também traz segurança para você, para o engenheiro que vai ser promovido ainda. Então, vamos supor que você é esse engenheiro sênior e que você está pleiteando a vaga de supervisor, como do exemplo anterior. Se você espera ser promovido para depois ter as competências de um supervisor, o que pode acontecer com você se você não conseguir essas competências no período que a empresa espera? Você pode ser trocado, isso quer dizer que você pode ser desligado. Ah, mas você pode falar, a empresa poderia esperar mais. Sim, mas quanto? Toda empresa, ela precisa do resultado imediato. O tempo que a empresa espera depende de empresa para empresa. Mas, no geral, as empresas, elas não têm muito tempo para ficar esperando. Então, você era um excelente engenheiro sênior. E se você tivesse se mantido no cargo de engenheiro sênior até você ter as competências para ser um supervisor, e só depois você se tornasse um supervisor, você continuaria na empresa, em teoria, para sempre. Então, qual você acha mais seguro? Entendendo a dinâmica de o que ocorre nas empresas. Porém, as competências, principalmente as emocionais, são mais difíceis de se conseguir. Isso porque, para ter competência emocional bem desenvolvida, primeiro você deve se conhecer e enfrentar as suas dores. E o que são essas dores que eu mencionei? São as crenças que nós absorvemos, principalmente quando somos crianças. São as coisas boas ou ruins que acontecem na nossa vida. Talvez aquelas coisas que os nossos pais falaram para a gente, talvez aquelas coisas que os parentes falaram para a gente, aquelas coisas que os seus amigos falaram para você, que o seu vizinho falou para você. Nós pegamos todos os estímulos externos que vemos, ouvimos e sentimos e processamos no nosso cérebro. Alguns destes estímulos são ignorados, mas outros, elas são armazenadas lá profundamente no nosso inconsciente. E isso se torna nossas crenças. E algumas dessas crenças, elas nos limitam. E o pior, a gente não sabe disso. A sociedade não sabe disso. É um conhecimento que ainda não é difundido e que poucas pessoas sabem, mas as pessoas de grande sucesso, elas sabem e sabem muito bem quais as suas crenças e como controlar elas. Uma crença muito comum para exemplificar é a crença da rejeição ou o medo da rejeição. O medo da rejeição nos faz ter medo de falar em público, de fazer reportes para nossos gestores, ou mesmo, em casos extremos, medo de falar com as pessoas. Assim, com medo da rejeição, você não se comunica bem com seus gestores. Então, como seus gestores saberão que você está fazendo um bom trabalho? E eu já conheci pessoas que falaram que o gestor precisa saber. Mas, por exemplo, quando eu trabalhava na indústria automobilística, eu era responsável por mais de 800 pessoas diretas e indiretamente abaixo de mim. E eu não sou super-homem. Eu não tenho visão de raio-x para conseguir enxergar tudo o que todos estão fazendo dentro da empresa. Então, eu dependia de reportes para me atualizarem sobre as atividades que estavam sendo realizadas. Mas se os seus reportes não chegaram até mim, muitas vezes
Não tem como eu saber. Então, primeiramente, você precisa saber se você tem esse medo da rejeição, esta crença de rejeição. Mas assumir que você tem um problema não é para todos. Para muitas pessoas, o ego não deixa assumir que você tem um problema. Então, se você não tem um problema, você não tem nada para melhorar. Simples assim. Mas todos nós temos problemas. E se você não tem problema, pelo seu ponto de vista, e você não se desenvolveu, você não melhorou, como o gestor vai te escolher para ser promovido? Se você continua tendo medo da rejeição e você não deixa o seu gestor saber dos seus resultados que você está trazendo para a empresa. Isso aqui, eu só estou falando de um problema, uma crença que você pode ter. São inúmeras as crenças que influenciam no nosso comportamento e resolver elas é muito difícil. Mas a grande maioria dos engenheiros que eu não dei promoção eram porque os comportamentos não condiziam com o que a vaga acima exigia. E o terceiro pilar é o dos resultados. O engenheiro, ele precisa dar resultados. Na verdade, todos os colaboradores de uma empresa precisam trazer os resultados. Uma empresa, ela vive dos resultados. Ninguém investe em construir uma empresa para não ter resultados. Resultados esses que, no geral, são os lucros. Se uma empresa não tem resultados, o que você acha que vai acontecer com essa empresa? É simples. Ela quebra e deixa de existir, deixando vários trabalhadores desempregados. Então, é natural que o dono da empresa espere que todos os colaboradores contratados da empresa, que todos gerem resultados, que todos os colaboradores da empresa tragam os lucros para conseguir pagar o salário dos colaboradores. Então, em uma sociedade competitiva como a nossa, pensando em resultados, quem é a pessoa que tem a maior chance de ser promovida? Com certeza, aquela pessoa que traz os maiores resultados para a empresa, concorda? Mas esses três pilares, eles são comuns para todos os cargos dentro da engenharia? Para mim, sim, são comuns. Porém, o peso exigido para cada um dos pilares muda de acordo com o cargo. Para cargos mais operacionais, como engenheiros ou analistas, os maiores pesos vão para o resultado e para o conhecimento técnico, e um peso menor para o comportamento. Porém, quanto mais você sobe de cargo, principalmente quando você se aproxima de cargos de gestão, o peso do comportamento vai aumentando, comparado com o peso do conhecimento técnico. Porém, o peso do resultado continuará sendo importante. O grau de importância do resultado depende de empresa para empresa. Aí, você vai precisar desenvolver uma habilidade, a habilidade de conseguir ler o grau de importância de cada um desses pilares em cada um dos cargos dentro da sua empresa. Faz sentido para você? E aí, você tem desenvolvido estes três pilares na sua carreira? Desenvolva esses três pilares para você conseguir as próximas promoções dentro da sua empresa e torne 2025 o ano de virada para a sua carreira. Me siga ou se inscreva aqui no meu canal para mais conteúdos como este. Um forte abraço e até o próximo capítulo.